Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Heitor está ouvindo? Heitor está ouvindo? Ah, ok, Heitor. Tudo bem. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina, que é escolher com sabedoria em medicina. Pensando alguns temas da disciplina que vocês estão dando, né? Me referindo com todo cuidado, né? Porque vocês têm um professor próprio da disciplina, que com certeza conhece o assunto 1000 vezes mais do que eu, né? Mas o que eu mostro para vocês, a minha formação é clínica e eu sou intensivista, né? Mas eu gosto de clínica médica, leio clínica médica, né? Estudo clínica médica, assino revista de clínica médica, eu gosto de clínica médica. Na verdade, o intensivista é um clínico do doente grave, né? E gosto de medicina intensiva também. Então, me atrevo, em alguns momentos, a dar opinião sobre algumas áreas, né? Com todo cuidado e repetindo. Quem entende melhor sobre o assunto, 1000 vezes mais do que eu, é o professor da disciplina de vocês. Se vocês ouvirem aqui alguma coisa e o professor depois falar diferente, né? Vocês, por favor, levem em consideração a palavra do professor. Por outro lado, eu também tenho cuidado de trazer as informações para vocês, no que se refere à escolha em medicina com sabedoria, das sociedades, né? O que eu mostro para vocês, relativo a uma resposta de um caso clínico, normalmente está vinculado a uma opinião da sociedade. Lá na primeira aula eu falei para vocês, e assim vai ser feito até o final, né, da nossa disciplina, que as sociedades se reúnem, escolhem temas, né, observam ali questões que poderiam ser colocadas como escolha, temas que são de domínio dos especialistas, e elaboram uma lista, né, que eles chamam de escolha com sabedoria em determinada área. Então, é o que eu faço com vocês. Eu trago uma questão e depois eu mostro o que a sociedade recomendou relativo àquele tema. Então, baseado na informação que a sociedade trouxe. Junto com isso, algumas vezes eu posso mostrar algumas informações paralelas, só para enriquecer a discussão, enriquecer a aula, né? Para que ela não fique sempre com o mesmo formato. Vamos tentar mostrar para vocês. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Aonde está? Está aqui. Então, nosso assunto hoje é escolher com sabedoria em nefrologia, que é uma área, é uma disciplina muito importante, né? Um tema, uma especialidade muito bacana, né? Pode ser que algum de vocês no futuro queiram fazer nefrologia, né? Vocês estão vendo o slide? Alguém pode responder? Abrir o microfone e responder? Que eu não estou vendo o chat agora.
Sim, professor. Obrigado, Luiz. Obrigado. Então tá lá. Escolher com sabedoria em nefrologia. Como já foi dito agora, né, eu vou mostrar um caso clínico. Está aqui uma senhora idosa, 86 anos, hipertensa, diabética, com laboratório mostrando alteração da função renal, né, ureia e creatinina levemente tocadas, significa que existem alterações, mas não significativas. Procura ambulatório com queixa de dor lombar. Já apresentou episódios anteriores da dor que melhoraram com analgésicos. Você prescreve, né, diante desse quadro clínico, um anti-inflamatório não esteroide via oral para paciente fazer uso por 20 dias. A pergunta é: a conduta está adequada? O que vocês acham? Espera aí. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, né? Já falou que sim. O slide saiu, professor? Não, eu interrompi o compartilhamento. Você não viu o slide? Bem, Glasério. Foi eu que tirei. A pergunta é o seguinte: o que foi feito pode ser colocado como conduta adequada? Quem se habilita? Sim ou não e por quê? Tudo tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma lógica. A escolha com sabedoria, ela se baseia em evidência científica, né? Que a gente coloca ali como necessidade, sinônimo de evidência científica, né? Ela se baseia também nos riscos impostos ao paciente, né? Pela intervenção, ou o teste que o doente faz, o procedimento que o doente faz, e também o custo, né? Vamos perguntar um de vocês aqui. Eu tenho 16 pessoas em sala. Vamos perguntar a Caroline. Caroline, está ouvindo, Caroline? Caroline, está ouvindo? Sim, ok. Tá no computador. Tudo bem, Caroline. O que você acha? A conduta foi adequada ou não? Vou falar para vocês. Você atende uma paciente hipertensa, diabética, idosa, que tem alteração da função renal, ureia e creatinina tocadas, levemente tocadas. E a doente se queixa de uma dor lombar. E de outras vezes ela melhorou com drogas analgésicas. Você prescreve um anti-inflamatório não esteroide para a paciente fazer uso por um determinado período de tempo. A pergunta é: essa conduta é correta? Uma situação comum, né? Você está respondendo que não foi adequado. Você teria como justificar? Ou não? Você está aprendendo. É só você falar que não sei ainda, ou sem problema nenhum. Zero problema. A gente está aprendendo junto. Vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui. Então, vamos lá. Vamos compartilhar novamente. Esse é apenas um exemplo, né? A conduta está adequada? Isso aqui é o cerne aí da nossa disciplina. Procurar para escolher com sabedoria e medicina, eu avalio necessidade, riscos e custos em qualquer teste ou procedimento proposto, e deve haver uma lógica que justifique a decisão tomada. Então, nós temos publicações científicas que falam a respeito do uso de anti-inflamatório não esteroide e progressão da doença renal crônica. Vejam, esse artigo ele fala que o cuidado que deve haver em pacientes idosos que têm doença renal crônica e que o uso desse tipo de droga, né, anti-inflamatório não esteroide, deveria ser evitado nesse doente.
Não prescreva anti-inflamatório não esteroide em paciente com hipertensão, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica de todas as causas, incluindo diabetes mellitus. O uso de anti-inflamatório não esteroide, incluindo os inibidores da ciclooxigenase tipo 2, COX-2, para o tratamento farmacológico de dor musculoesquelética, pode elevar a pressão arterial, tornar as drogas antipertensivas menos efetivas, causar retenção de fluidos e piorar a função renal nesses pacientes. Outras classes de medicações prescritas podem ser mais seguras e efetivas, com as referências bibliográficas aqui que subsidiam essa escolha com sabedoria pela Sociedade Canadense de Nefrologia. Vejam, então, é um exemplo, eu vou dar outros, de como que esse processo decisório ele pode ser utilizado com essa área, né? Que leve em consideração, da escolha com sabedoria em medicina, que leve em consideração a evidência científica, quer dizer, a necessidade, né? Os trabalhos publicados, o custo e o risco envolvido ao paciente. Nesses casos, existe um risco significativo de piora da função renal, né? Nesse modelo de paciente idoso, diabético, com comprometimento de função renal, então deve-se evitar o uso de drogas nesse contexto. Entenderam a mensagem? Exatamente, Carolina. Exatamente. Eu só estou mostrando para vocês a fonte da informação, né? A fonte da informação. De onde essa informação é oriunda, que me permite tomar essa decisão de não prescrever, né? De não prescrever. Vamos ver um outro exemplo. Outro exemplo. Você já como médico vai visitar seu avô, 76 anos, que faz acompanhamento por doença renal crônica. Sua avó relata que ele fez exames. Você examina seu avô, ele está lúcido, normotenso, ritmo cardíaco regular, pulmões claros, com volume urinário mantido. No laboratório, ureia de 120, creatinina de 5 miligramas por decilitro. Tá? Essa é a situação, né? Uma situação problema, né? Diante dos dados acima, você indicaria iniciar um programa de hemodiálise? Vamos interromper aqui. E aí? Luiz Felipe, está ouvindo? Bem, Luiz Felipe, o que você acha? Colocaria seu avô em programa de hemodiálise? Ou não? Poxa, primeiro que a gente não deve tratar do nosso avô, né? Essa é só uma brincadeira, né? A gente deve chamar um colega para tratar do nosso avô, né? Mas você pode ter uma opinião a respeito, né? Se deveria ou não ser colocado em programa de suporte dialítico. Ele tem doença renal crônica. A ureia e a creatinina estão elevadas. Estão elevadas. Isso é suficiente para eu indicar o programa de diálise? Como é que funciona isso? Né? Como que a gente se baseia aí para tomar essa decisão? É uma decisão complexa, porque muda a vida do paciente, né? Ele vai ficar vinculado a um sistema que depura, né, o sangue ali, no caso da hemodiálise. Então, a entrada do paciente no programa envolve uma série de itens que devem ser colocados. Enquanto você pensa, ou vocês pensam, deixa eu mostrar para vocês aqui mais alguns dados. Vamos lá. Aqui eu tenho o modelo de uma doença renal crônica, né? Desde a função renal, aonde pode haver um risco aumentado, a lesão tecidual, a lesão do tecido renal, né? A disfunção renal, a diminuição da taxa de filtração glomerular e a caracterização da insuficiência renal,
e, ao final, o óbito do paciente. Né? Vários itens, dentro desses vários itens, existem complicações que podem ocorrer durante esse processo, né? Durante a instalação da doença renal crônica, né? Aqui um pouco mais de informação, né? E dessa forma, a gente acompanha o paciente que tem risco de evoluir com doença renal, e nós podemos avaliar isso, né? Fazemos o diagnóstico da doença renal crônica, tratamos essas condições, né? Essa doença renal pode progredir com diminuição do fluxo plasmático renal, ficar caracterizado a doença renal crônica e a necessidade do suporte dialítico ou até, em um número significativo de casos, a indicação de transplante renal. Né? Aqui é uma formulazinha, como a gente calcula o clearance de creatinina, onde eu tenho dados relativos ao peso e idade do paciente, a creatinina, e aí eu calculo, né, tem uma formulazinha ali para calcular, isso é um calculador que está disponível aí na web, né, e a fórmula lá em cima de como você calcula o clearance de creatinina. Aqui, a gente tem os estágios da doença renal crônica pela Sociedade de Nefrologia, em estágios 1, 2, 3, A e B, 4 e 5. Observem que o estágio 5 é o doente que tem um clearance menor do que 15. Né? O estágio 4 é que tem um clearance de creatinina entre 15 e 29. Então, na medida que a doença progride, o clearance de creatinina ele diminui. Né? Deixa eu mostrar aqui uma outra publicação para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só um minutinho, eu já vou voltar aqui. Que é isso aqui. Né? Quando a gente vai indicar diálise num doente, né? Muitas vezes se confecciona uma fístula arteriovenosa, coloca-se um catéter chamado permiquete, né? Pode-se indicar diálise peritoneal, ambulatorial. Aqui é um material para colocar um catéter de dupla luz, para fazer hemodiálise na beira do leito. Algumas vezes, quando existe uma necessidade imediata do suporte dialítico, né, se coloca esse catéter, né, isso é muito comum dentro do hospital, se coloca o catéter para dar início ao suporte dialítico. Né? Aqui eu posso colocar numa veia de pescoço, numa jugular, numa subclave, eu posso colocar numa femoral. Né? Aqui, o que acontece? Né? O sangue é submetido a uma membrana semipermeável, né? E aonde você tem a passagem de moléculas de menor peso molecular, que no caso é a ureia, né? O doente que está dialisando. Né? Aqui eu tenho um acesso na veia femoral e tudo que fica pendurado ali para o sangue poder passar na máquina de hemodiálise, né? No hemofiltro, e aí ele retorna ao paciente. Então, sai o sangue, passa pelo filtro, o dialisato, o contato do filtro com o sangue com o dialisato, é feito a diálise e esse sangue retorna para o paciente. Dessa maneira, né, nós procedemos, por exemplo, uma sessão de hemodiálise. Então, o doente pode entrar em suporte dialítico e ser submetido à hemodiálise. Então, eu tenho que ter um acesso vascular, o doente tem que comparecer ao setor, né, do hospital, à clínica de hemodiálise, ao setor de nefrologia clínica, onde existe o programa de diálise, é incluído, né, para que ele faça lá as suas sessões de hemodiálise a nível ambulatorial. Né? E aí a pergunta é a mesma, voltando aqui. Né? Aqui está se a gente indicaria, né, para esse paciente um programa de hemodiálise. Para nos ajudar, temos essa publicação aqui. Né? Veja lá, um trabalho randomizado, controlado, de um início precoce versus início tardio de diálise. É uma publicação
importante de 2010, né, na revista New England Journal of Medicine, onde o autor comparou o início precoce e o início tardio do suporte dialítico, né? Aqui o resumo do artigo, o desenho do estudo, os pacientes que foram incluídos, né? 828 pacientes incluídos, né? Aqui as curvas de acordo com a sobrevida, se houve diferença entre início e tardio, né? Vejam que ali no início e tardio as curvas são praticamente semelhantes, e a conclusão do artigo é que o início precoce, né? precoce planejado de diálise em paciente com estágio 5 de doença renal crônica não foi associada com melhora na sobrevida ou desfechos clínicos. Ou seja, iniciar precocemente a diálise nesses pacientes com doença renal crônica não foi associado com diferença, né, com melhora na sobrevida ou no desfecho clínico dos pacientes. Por conta disso, né, existe uma escolha com sabedoria recomendada por uma sociedade. Está ali, ó, não inicie diálise em pacientes ambulatoriais em estágios 5 de doença renal crônica na ausência de indicações clínicas. Iniciar diálise crônica antes do aparecimento de sintomas urêmicos ou outra indicação clínica é associado com estresse significante e inconveniência para o paciente sem qualquer benefício clínico. Guideline recente recomenda que pacientes com uma estimada taxa de filtração glomerular menor do que 15, que é o estágio 5, né, devem ser acompanhados de perto pelo seu nefrologista, e a diálise é adiada até que sintomas de uremia, sobrecarga de volume, hipercalemia ou acidose se tornem presentes ou a taxa de filtração glomerular caia para 6 ml por minuto. Está aqui as referências bibliográficas, veja que ele cita esse artigo que eu acabei de mostrar para vocês, uma recomendação também da Sociedade Canadense de Nefrologia. Ok? Então, as decisões que nós tomamos, né, elas, em medicina, elas sempre são baseadas em evidências científicas e, como a gente está falando de escolha com sabedoria, se leva em questão também a questão de custo, né, e a questão, a necessidade, o custo e o risco imposto ao paciente. Como os trabalhos mostraram que não há benefício do início da diálise precoce, ao contrário, eu devo esperar aparecimento de sintomas, como está descrito ali, a posição correta diante do caso clínico que foi mostrado, quer dizer, o doente tem a doença renal crônica, teria que se fazer o cálculo do clearance de creatinina, mas do ponto de vista clínico o doente está bem, está acordado, conversando, não tem sinais de hipervolemia, ele pode ser observado clinicamente sem uma necessidade imediata, né, de iniciar o suporte dialítico. Entenderam? Entendeu, Felipe? O raciocínio? Veja bem, a medicina você tem que encontrar uma solução e justificar, né, por que você está fazendo isso. E essa justificativa ela tem que ser baseada em evidência científica, né? Aqui na nossa disciplina, né, o início, eu comentei isso também na primeira aula, da campanha de escolha com sabedoria, foi questões relacionadas a custos elevadíssimos da medicina. Como é que eu posso fazer uma boa medicina, uma boa prática médica, sem custos elevadíssimos, né? Então, todas as sociedades, ou pelo menos a maioria delas, se mobilizaram para escolher assuntos que fossem, digamos assim, comuns entre ali os especialistas, que pudessem ajudar a decidir, né, a fazer recomendações, a sociedade fizeram essas recomendações para que os especialistas pudessem segui-las, né, baseadas em evidência científica, levando em consideração esses outros pontos também. Vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo. Olha lá. Paciente renal crônico, muito emagrecido, foi internado para tratamento de pneumonia. E ele já tinha doença renal crônica, ele piorou a função renal. Foi planejado a alta, né, porque o doente melhorou, não, digamos que não teria indicação de diálise, melhorou da infecção pulmonar e teve alta, né? Como é um doente muito emagrecido, foi discutida a colocação de um PICC. O que é isso? É um catéter
perifericamente inserido, né, que a gente chama de PIC, né, para suporte nutricional parenteral domiciliar. Quer dizer, eu estou colocando o doente em casa e estou indicando, estou adotando uma estratégia para melhorar o suporte nutricional. Para isso, eu coloquei um catéter, normalmente esse catéter é inserido numa veia anticubital, esse catéter chega até a veia central, ele é colocado de maneira percutânea, a punção, e aí por ali eu ofereço para o doente suporte nutricional parenteral. Vamos interromper. A conduta está correta? Vamos perguntar aqui a Duda. Está ouvindo, Duda? Duda, está ouvindo? Oi? Sim. Não. Está ouvindo ou não está ouvindo? Não estou entendendo, Duda. Não ouvi nada. Oi. Primeiro oi, né, Duda? E o que você acha? A conduta está correta? Sim ou não e por quê? Lógico. Agora, vamos compartilhar a tela. Está aqui. O caso é esse aqui. Paciente renal crônico, muito emagrecido, foi internado para tratamento de pneumonia. Melhorou da pneumonia, piorou um pouco a função renal. Planejada alta, foi discutida a colocação de um catéter periférico central inserido perifericamente, né, para suporte nutricional parenteral domiciliar. A pergunta é se a conduta foi correta ou não. O que você acha? Professor, não teria que ser hospitalar por conta do caso do paciente? Não, o doente teve alta. Não precisa ficar Não. mais. Então, tá certo? Eu realmente não sei. Eu coloquei de propósito, é para suscitar a discussão, né? Se essa conduta é apropriada ou não. Mas o doente não precisa ficar no hospital, ele foi para casa, né? Uma questão central ali é que eu estou conversando sobre escolher com sabedoria em nefrologia, então eu direciono ali para nefrologia, para a gente ter uma dúvida em relação à nefrologia e como que ela é respondida, né? Então, vamos lá. Esses casos, quando a gente tem um doente idoso, emagrecido, que eu quero continuar oferecendo suporte nutricional ao paciente, e o paciente tem alta, né? Isso pode ficar dentro de um que a gente chama de home care, né? O doente vai para casa e continua com assistência médica, com enfermagem, com todos os cuidados em casa. A forma preferencial de se oferecer, de continuar se oferecendo suporte nutricional é pelo trato gastrointestinal. É através de uma sondinha que a gente coloca no nariz, chama-se sondinha de Dobi-Hoff, e a gente faz a dieta interal, né? Até que o doente consiga se alimentar via oral de maneira correta, né? E receber a quantidade de calorias previstas, e aí, mais adiante, eu posso suspender a dieta interal, né? E deixar o doente com a dieta via oral. Então, ele pode ir para casa com a dieta interal, iniciar a dieta oral, ainda não está suficiente a dieta oral, depois que ele melhora a ingesta com dieta oral, eu suspendo a dieta interal. Isso pode ser feito, né? E digamos assim, é a maneira preferencial de oferecer o suporte nutricional. Só que eu estou conversando sobre nefrologia, coloquei um catéter central perifericamente inserido, que a gente chama de PICC, né? E isso existe, e eu posso oferecer ali o suporte nutricional parenteral. O que é o suporte nutricional parenteral? É uma solução que contém aminoácidos, contém glicose hipertônica
e contém lipídios. Então, eu estou ali oferecendo para o doente, né, os aminoácidos que vão gerar as proteínas, né, no nosso metabolismo. Eu estou oferecendo uma fonte de calorias com a glicose hipertônica, 50%, e estou oferecendo também lipídios, que são também essenciais à nossa nutrição por via parenteral. Então, existe uma solução que a gente chama de solução de nutrição parenteral que eu posso fazer. Então, esse é o caso clínico. A pergunta é o seguinte: isso está correto ou não? O que isso tem a ver com a função renal? Entendeu a dúvida? Né? Ela tem... para poder responder, eu tenho que conhecer ali o que significa um catéter central perifericamente inserido, né? O que é o suporte nutricional parenteral e o contexto de um doente que tem desnutrição e que é renal crônico. Alguém quer participar? Tem alguma opinião, Duda? Sim ou não e por quê? Então, vamos lá. Olha o que a sociedade recomenda, né, de escolha com sabedoria. Olha só, vamos lá, vamos compartilhar a tela. Como é um doente renal crônico, né, o que a sociedade recomenda? Olha lá. Não implante catéter central inserido perifericamente, que é o PICC, em pacientes com estágio 3 a 4 de doença renal crônica sem consultar a nefrologia. Por quê? Esse doente, se ele piora a função renal, eu vou precisar de um acesso vascular para ele fazer hemodiálise. Eu acabei de mostrar para vocês como é que o doente entra em hemodiálise. Então, eu não posso usar acessos vasculares sem consultar a nefrologia, porque se eu perder esse acesso, eu não posso usar ele mais adiante para dialisar o doente. Então, a recomendação é essa aqui, ó. Preservar as veias é crítico para paciente em estágio 3 ou 4 de doença renal crônica. Fístula artéria venosa são os melhores acessos para hemodiálise, com poucas complicações e menor mortalidade quando comparado com catéteres. Punções excessivas lesam as veias, destruindo os sítios potencial para fístula artéria venosa. Acessos de PICC e a punção de veia subclávia podem causar trombose e estenose de veia central. Consulta com a nefrologia inicialmente aumenta o uso de fístula artéria venosa no início do programa de hemodiálise e pode evitar tais implantes e punções desnecessárias. Referência bibliográfica, Sociedade Americana de Nefrologia. Como recomendação. Agora eu entendi, professor. Muito obrigado. Entendeu? Entendi, obrigado. Medicina é difícil, a gente vai atrás da informação, a gente não conhece, então tem que correr atrás da informação. Então, o que a sociedade fez? Ela fez uma recomendação para ajudar os especialistas a dizer para os médicos o seguinte: olha, não coloque desnecessariamente um acesso vascular num doente que daqui a pouco eu vou precisar de um acesso para dialisar. E se nós usarmos esse acesso e ocorrer trombose, por exemplo, eu não posso mais adiante usar esse acesso para fazer uma fístula artéria venosa se o doente ficar dependente de hemodiálise. Então, eu perdi aquele acesso. É como se uma prudência para evitar um transtorno futuro. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Alguma pergunta mais até agora? Veja bem, eu falei no início da aula, não sei nada de nefrologia. Quem sabe nefrologia é o professor de nefrologia de vocês. Eu sou apenas um curioso. Mas tudo tem que ter uma lógica, né? Tudo tem que ter uma lógica para a gente poder ver como que o processo decisório se dá. E a sociedade tem esse papel, né? Os médicos se reúnem, os especialistas, e fazem recomendações. Vamos ver um outro exemplo aqui. Onde é que eu estou? Aqui. Caso clínico. Você, já como médico, vai visitar o seu avô, aquele seu avô que entrou em hemodiálise lá, de 86 anos, que faz hemodiálise. Acompanhante relata que o paciente tem constipação recente. Quer dizer, ele até então tinha um hábito intestinal normal
e passou a ter constipação. Diante dos dados acima, você indicaria colonoscopia? Então, é um paciente que é idoso, muito idoso, e tem programa de hemodiálise, e passou a ter constipação. Indicaríamos a realização de uma colonoscopia para esclarecer a constipação ou não? Vamos perguntar outro aqui. João Vitor, está ouvindo? João Vitor? João Vitor, está ouvindo? Alguém tem como avisar o João Vitor? Oi, professor. Ok. O que você faria, João? Está na área. Então, responde aí o que eu perguntei. Você viu o slide? Você pode reler o caso agora. Vamos lá. Está aqui, ó. Você vai visitar o seu avô, idoso, que faz programa de hemodiálise. A acompanhante dele, a cuidadora, diz que ele está com constipação. Diante dos dados acima, você indicaria colonoscopia? Sim ou não e por quê? Você, Carolina colocou não, é isso? Ok, Carolina. Por quê? Qual o motivo? Porque não tem ainda muita informação clínica. Está razoável. Mas eu posso forçar a barra. Pois olha, ele nunca teve constipação na vida dele. Agora ele passou a ter constipação. Então eu vou dizer isso é mais relevante, né? O que eu vou mostrar agora é uma visão da sociedade frente a esse problema, né? Veja só, vamos lá, o que a sociedade fala em relação a isso. Está aqui, né? Não faça screening de câncer de rotina em pacientes com diálise com expectativa de vida limitada, sem sinais ou sintomas. Está dizendo o seguinte, para eu não investigar câncer de rotina em pacientes que estão dialisando, que têm uma expectativa de vida curta, sem sinais e sintomas. Está ali, ó, devido à alta mortalidade entre pacientes com doença renal crônica, screening de câncer de rotina, incluindo mamografia, colonoscopia, PSA ou Papa Nicolau em pacientes em diálise com limitada expectativa de vida, como aqueles que não são candidatos a transplante, não é custo efetivo e não melhora a sobrevida. Testes falso-positivos podem causar risco, procedimentos desnecessários, tratamento excessivo, diagnósticos mal feitos e aumento do estresse. Um approach, uma abordagem individualizada para screening de câncer, incorporando fatores de risco para câncer do paciente e a expectativa de sobrevida e o status para transplante é requerido. Está aqui a referência bibliográfica que subsidia essa informação, também Sociedade Americana de Nefrologia. Vejam, o que ele coloca é o seguinte, que eu não devo investigar o doente, né, levando em consideração esses fatores. Isso não significa que você não possa investigar, né, mas não como rotina, né, como um de vocês colocou, né, eu posso, por exemplo, estar com um doente com constipação, eu adoto ali algumas intervenções, resolvi a constipação, vida que segue, né? Agora, eu posso, se eu mudar um pouquinho o rumo da história, né, eu posso decidir pela investigação. O que ele está mandando é não fazer testes desnecessários, de rotina, ali
quando o doente apresenta sintomas, é um doente renal crônico, com expectativa de vida diminuída, ele está fora de programa de transplante, e isso não traz benefício na maioria das vezes e pode impor risco, exames adicionais desnecessários. Entenderam a recomendação da sociedade? Não, lógico que se for jovem, não. Não, Ana Luísa. Ele está se aplicando ao doente idoso, com expectativa de vida diminuída. Não é um renal crônico paciente jovem. O paciente jovem vai viver um tempo longo fazendo diálise. Vai fazer transplantar, vai continuar a vida dele. Né? Essa recomendação ela se aplica a doentes idosos. Por isso que eu coloquei o doente idoso. Ok? Vamos ver aqui se tem mais um exemplo aqui para a gente ilustrar. Deixa eu ver aqui. Caso clínico. Está lá. Paciente faz acompanhamento por litíase renal interna com infecção urinária para tratamento. Cultura revela micro-organismo somente sensível aos aminoglicosídicos. E a cultura de urina revelou lá uma bactéria, na maioria das vezes Escherichia coli, mas só está sensível aos aminoglicosídicos. Você prescreve de que forma? E aí? A doente está com uma infecção que eu preciso tratar. Existe uma cultura mostrando, né, que ela é positiva e a sensibilidade aos aminoglicosídeos. E aí? Como é que a gente prescreve? Eu vou prescrever ou não vou prescrever o aminoglicosídeo? Tem algum cuidado que eu posso ter ou não? Quem se habilita? Então, eu vou chamar um. Clarissa, está ouvindo? Clarissa, está ouvindo? Vitória, está ouvindo? Tô. Muito bem, Vitória. E aí? Prescrevo e como eu prescrevo? Tem alguma particularidade ali para o uso de aminoglicosídeo? Não lembro bem, professor, se tem nefrotoxicidade. Tem. Tem, lógico, um dos efeitos adversos, né, dos aminoglicosídeos é exatamente a nefrotoxicidade. Só que, nesse caso, eu preciso prescrever o aminoglicosídeo. Né? Está colocado ali como a opção para tratar a infecção. Eu não tenho outra opção. Qual é a particularidade? Então, vamos aqui, vamos ver o que a sociedade recomenda. Está aqui. Onde é que eu estou? Agora me perdi aqui. Tá aqui. Está aqui. Ó. Não faça múltiplas doses diárias de aminoglicosídeos para pacientes com função renal normal. Porque, por exemplo, a gentamicina eu poderia fazer de 8 em 8 horas. A amicacina eu poderia fazer de 12 em 12 horas. Está recomendando para não fazer isso. Né? A injúria renal aguda é uma grave complicação do uso de aminoglicosídeos. A toxicidade renal tem relação com os picos, níveis da droga elevado, portanto, doses frequentes devem ser evitadas. O regime de uma dose diária não mostrou ser inferior a 2 doses diárias para tratar um tipo de infecção, endocardite. O uso de um intervalo estendido, uma vez ao dia, para os aminoglicosídeos se mostrou efetivo e seguro para pacientes imunocomprometidos com neutropenia febril. Referência bibliográfica, Sociedade Australiana de Nefrologia. Então, vejam, a recomendação é que eu trate, mas o correto, o adequado, seria que eu pudesse fazer apenas uma dose diária, uma dose um pouco maior, né, para poder fazer de acordo lá miligramas por quilograma de peso, mas uma dose diária, o doente estaria tratado, né? Aí tem lá um intervalo de dias que ele vai usar o aminoglicosídeo necessário para tratar a pielonefrite, mas dessa forma eu minimizo ou diminuo a nefrotoxicidade. Entenderam?
Entendeu, Luiz? Então é o detalhe, né? O perigo está na vírgula, está no detalhe, né? Mas a gente chega à informação, Quer dizer, eu mostrei aí para vocês vários casos ou clínicos relacionados à nefrologia, onde existem recomendações pelas sociedades, observando esse critério de choosing wisely, ou escolha com sabedoria em medicina, e dando lá os motivos por que essa recomendação foi feita, né? Como tudo em medicina, baseado em evidências científicas, e a campanha, né, levando em consideração, além da evidência científica, o custo e o risco imposto ao paciente. Ok? Heitor entendeu. Alguma pergunta? Dúvidas adicionais em nefrologia? Vocês, por favor, procurem o seu professor de nefrologia. No caso do idoso, fala, Heitor, o que é? No caso do idoso, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque o idoso ele tem um risco grande de piorar a função renal em uso de tiamino-glicosídeo, é isso? Você está falando faz a colono? Faz a, você, a pergunta ali ela não tem uma resposta certa, sim ou não. Ela tem um raciocínio. Eu não devo investigar um doente para câncer sem uma evidência clínica sustentada. Eu não devo fazer exame de screening. Screening, por exemplo, o doente idoso tem que fazer a cada 5 anos colonoscopia. Então, eu vou pegar um vovô de 85 anos que está fazendo suporte dialítico, ele vai fazer a colonoscopia para pesquisar câncer de colo. Está errado. Agora, se ele é um doente que está lúcido, né? Ele está fazendo o seu programa de suporte dialítico, né? Já há bastante tempo, né? E ele apresenta alteração do hábito intestinal, nada impede que eu possa investigar e fazer a colonoscopia, porque eu tenho ali um dado clínico que subsidia tal decisão. Agora, antes disso, eu vou, como foi dito também aqui no chat, né, obter mais dados clínicos. Ele já teve constipação em algum período ou não, se eu posso resolver essa questão com uma medida clínica e depois as evacuações se tornam regulares e não volta a ter constipação, né? Eu posso, por exemplo, pesquisar sangue oculto nas fezes para ver se tem sangue oculto nas fezes ou não. Se tiver sangue oculto nas fezes, eu faço a colonoscopia. Se não tiver sangue oculto nas fezes, eu não faço a colonoscopia. Entendeu? Eu posso melhorar o meu processo decisório. A recomendação da sociedade é não fazer exames de screening de câncer de rotina, porque isso não traz benefício por um doente idoso que está em programa de diálise, que a expectativa de vida é reduzida. Mas cada caso é um caso. Ok? Se tiver suspeita de obstrução, óbvio, né? Óbvio, porque aí eu posso ter uma obstrução intestinal e o doente tem necessidade de fazer uma ressecção do colo, uma hemicolectomia e uma anastomose primária, então uma colostomia, né? Uma cirurgia de Hartmann, né? Para tratar uma neoplasia de colo. Ok? Dúvidas adicionais? Veja bem, é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina. Me foi oferecida como um desafio e eu aceitei. A gente é meio corajoso, né? Mas vocês falam, se vocês acharem que esse modelo de aula está sendo um modelo chato, por favor, falem também. Eu posso mudar, eu posso falar de outra forma, entendeu? Eu estou procurando fazer o seguinte, trazer um caso clínico e mostrar como é que a sociedade resolveu aquela questão, né? Se vocês acham que dessa forma está indo direitinho, nós vamos dar, digamos assim,
continuidade nesse processo. Eu podia dar uma aula para vocês aqui de doença renal crônica, eu tenho aula sobre isso, sobre doença renal aguda, injúria renal aguda, diálise, mas isso não é o objetivo, né? Esse não é o objetivo. O objetivo da disciplina não é esse. Professor, Fala. boa noite, é a Maria Eduarda. Então, eu acho ótima a forma que você faz de caso clínico, mas acho que seria legal se o senhor pudesse trazer casos clínicos das matérias que a gente está tendo nesse período. Por exemplo, hoje o senhor deu de nefro, a gente está tendo nefro. É uma coisa bem legal, porque é como um complemento para a matéria que a gente já está tendo no De período. nefro. Não, mas eu fiz isso. Eu vou ainda, nós vamos ainda. Eu vi as disciplinas que vocês dão no 7º período, né? Então, nós vamos ter aula sobre assuntos relacionados à reumatologia, assuntos relacionados à ginecologia e obstetrícia, falamos de nefrologia, falamos de hematologia, e como eu sou intensivista, eu botei também a medicina intensiva, porque, digamos assim, eu gosto, né? Então, também botei o assunto de medicina intensiva. É isso, né? Então, a gente vai dar um passeio aí em algumas disciplinas que vocês estão dando no período, né? Não, mas é muito legal, professor, também botar medicina intensivista assim pra gente também. Pelo menos eu falo por mim, eu acho bem legal. Uma aula vai ser sobre assunto de medicina intensiva, acho até que a próxima que eu der para vocês vai ser sobre medicina intensiva. Depois tem também de reumatologia e tem de ginecologia e obstetrícia, também algumas coisas, mas nesse mesmo modelo. Traz um caso clínico e a gente discute, entendeu? E vê o que a sociedade resolveu, né? O que os especialistas recomendaram ser feito naquela situação. Tá bom? E a gente vai aprimorando. O ideal é que vocês possam participar, como vocês fizeram hoje, né? Eu solicito aí, né, o nome da pessoa e vocês participam, né? Eu não posso obrigar vocês a responderem, acertarem, porque vocês estão aprendendo, né? Isso aí faz parte, né? Mas a minha intenção é mostrar para vocês como é que é o processo decisório, né? Me mandaram dar aula virtual, então estou dando aula virtual. Eu gosto de dar aula ao vivo, né? Mas me mandaram dar aula virtual, acho que eu já estou mais velho, né? Deve ser isso, né? Pega aquele professor velho e bota para dar aula virtual. Aí eu estou dando aula, eu gosto também, né? Então, eu espero que vocês aproveitem, né? Agora, esclarecimentos adicionais sobre algum detalhe da especialidade, vocês vão ter que recorrer ao professor da especialidade, né? Porque eu posso dar uma opinião, né? A gente procura informação, dá informação, né? Mas toda vez que eu falo de alguma coisa, eu tenho cuidado do seguinte: olha, se o professor de vocês falar diferente, está valendo o que ele falou, né? Está valendo o que ele falou. Para ter cuidado também para não colidir lá opiniões, então eu já antecipo. Se o professor de NEP falou outra coisa, acredita nele e diz que o Afonso falou errado, está tudo certo, né? Mas eu procuro sem mostrar referência, mostrar o que a sociedade falou e também pela minha experiência profissional, né, eu já tenho muito tempo de formado, eu dou minha opinião também, né, como médico que está acostumado a lidar com esse tipo de problema, né, relativo a doente grave dentro de CTI ou doente de clínica médica. E assim é que vai acontecendo. Tá bom? Então, se não tiver mais dúvida, vocês podem botar o nome, a matrícula e sair de sala. Tá bom? Um abração para vocês. Até a próxima, então. Tá? Um abraço. Valeu, professor. Abraço. Um abraço. Obrigado, professor, pela aula. Boa noite. Um abraço para vocês. Obrigado a vocês, tá? Por assistirem. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Luísa.